Fala galera, vamos ver como é que a gente vai montar tanto HTML quanto CSS dessa nossa página bonitona aqui, que é a nossa réplica do Apple Watch. Então a gente vai começar com uma estrutura, que vai ser o HTML aqui, de todos os elementos, a navegação, essa parte aqui de opções, depois a gente vai ter a parte aqui de visualização do produto, e depois a gente estiliza tudo isso. Na verdade não vai ser um e outro, a gente vai fazer os dois simultaneamente. Então quando a gente estiver fazendo a navegação, a gente faz um pouquinho do HTML, depois faz um pouquinho da estilização. Então aqui a gente tem o gabarito já rodando para a gente conferir e tá todo ele, o código aqui, é o resultado final que a gente quer. E ele já está até linkando com o script aqui, que na verdade ele nem está aqui, né, no gabarito, porque esse daqui é como a gente vai começar o projeto antes de trazer vida, que a ideia é a gente criar a interface. Então, ele não vai fazer muita coisa. Então, eu clico aqui, ó, ele não tem vida. Ele está fazendo um negócio, está fazendo outro. Tudo isso daqui é HTML e CSS. Mas aqui ele não diminui, não aumenta, não muda a cor, não muda o nome. Aqui não muda as imagens e por aí vai. Isso é JavaScript que a gente vai fazer num próximo momento. Então, beleza. Vamos começar aqui, dada a contextualização. Aqui a gente tem o nosso gabarito, aqui a gente tem o nosso CSS e o que a gente vai precisar fazer, abrir aqui no nosso do zero. O que a gente vai ter no nosso do zero? A única coisa, opções cores, que são as pastas aqui, as imagens, na verdade, de cada uma das cores, que a gente vai ter que usar lá no nosso JavaScript. E aqui a gente vai ter também outros recursos, mas são todas imagens que a gente vai precisar. Essas aqui são as imagens pequenininhas ali das cores para selecionar, e aqui são as imagens das pulseiras em si, dos relógios que a gente vai ter. Beleza, tendo isso daqui, o que a gente vai fazer? Botão direito, New File, a gente vai ter o nosso index.html, exclamação tab, e a gente já tem aqui o nosso template. Vamos colocar lá, hash watch. A gente poderia colocar hashtag watch, a gente vai colocar hash watch aqui, que a gente faz hash tudo na hashtag. Beleza. Outra coisa, botão direito, new file, style.css. Temos aqui o nosso style.css, que a gente já vai fazer o nosso reset, que se você está assistindo essa aula, você já viu em algum outro momento o reset que a gente já fez aqui, e tudo que você não tenha visto, lembra que a gente vai deixar na descrição também aulas para te ajudar com isso daí. Então a gente vai colocar aqui o seletor universal, margin 0, padding 0 e box sizing border box. Tudo isso daqui é o nosso reset padrão, tudo coisa que a gente já viu. Outras coisas aqui, ó. Primeiro, vamos dar uma linkada aqui, né? Vamos chegar, ó, link, style, CSS. E aqui eu já posso minimizar essa parte por enquanto. Quando a gente tiver as imagens, a gente vai lá e entra para ver. Mas aqui o que a gente tem que colocar também? Começar colocando aquela parte principal, as formatações que a gente faz no body, no próprio HTML. Mas uma das coisas que a gente vai ter que fazer é usar o font family, e aqui a gente tem que usar o San Francisco, que é a fonte que a gente tem lá na Apple. Aí você vai vir para cá, opa, a gente nem abriu, né? Então, ó, vem aqui, botão direito, Open with Live Server, temos aqui a nossa página abrindo ali no navegador, ó, abriu aqui, Hashwatch, só que a gente não tem nada. Vamos pegar e colocar pelo menos um H1. Depois a gente coloca, ó, Ctrl C, depois a gente estiliza, coloca ele no lugar certo, pra gente ter, ó, H1, Ctrl V, Ctrl S. Se eu voltar para cá, ó, venho aqui, tá lá. Isso daqui não parece a mesma fonte que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu coloquei, ó, F12, ou a gente pode, ao invés do F12, botão direito, inspecionar aqui, e aqui eu tenho que apertar nessa opçãozinha porque ele tá com a parte de visualização responsiva. Vou jogar aqui um pouquinho para o lado. E o que ele vai fazer? E aqui, inclusive, para essa página, vou pegar aqui, ó, vou selecionar nos 3 pontinhos e eu vou colocar esse menuzinho, ó, embaixo, que aqui vai ficar melhor para a gente visualizar, que ele não vai mexer na largura dessa nossa página. Beleza. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho lá, ó, Inherited from Body, tá lá, Font Family, São Francisco. O que ele está fazendo? Ele está herdando essa fonte lá do nosso body, que é o São Francisco. Só que, ó, se eu habilitar e desabilitar, não faz nada. Por quê? Porque essa fonte não existe no meu computador ou como padrão do meu navegador. Então a gente tem que trazer essa fonte ali e a gente faz isso no gabarito também, a gente pega isso através do CSS. Como é que a gente vai trazer essas coisas? Eu vou ter que puxar um pouquinho lá do nosso gabarito, porque eu preciso saber qual que é o link, onde ele está. Mas aqui, ó, a gente faz uma importação de font face, e aí a gente pega o linkzinho lá. Então aqui a gente tem lá o nosso font face e essa URL, só isso aqui que eu preciso. O resto eu não precisava acessar aqui. Mas a gente tem algumas outras propriedades que a gente vai mexer. Beleza, o que a gente vai fazer? Usar a declaração font face, e aqui ele já coloca, ó, duas coisas muito importantes. Primeiro, qual é a família da fonte, e tem que bater com isso daqui, São Francisco. URL, coloquei aqui, ó, só que ele ficou grandão. Eu não gosto quando fica assim, ó, Alt Z.
é a quebra de linha. Eu já vou minimizar isso aqui para a gente ter mais espaço também. E uma outra coisa, vale a pena a gente dizer qual é o peso dessa fonte que eu estou importando. E aqui é o regular, que a gente tem o font weight, que é o 400. Então agora sim, quando eu utilizar São Francisco em algum lugar, ele vai buscar essa fonte daqui. Então, ó, ali eu estava no gabarito, vamos voltar para cá. Agora sim, ó, Font Family São Francisco, ó, ficou bonitão. Se eu desabilitar isso aqui, agora tem uma diferença. Então já sabemos, já habilitamos essa parte ali, ó, F5. Pronto, resolveu aqui o nosso problema. Show de bola. Então a gente fez a nossa importação inicial e a gente já tem aqui a nossa página. Vamos começar a desenhar aqui como vai ficar a nossa, a nossa página ali do Apple Watch. Então aqui a gente vai ter uma navegação, depois a gente vai ter o nosso conteúdo principal. Show de bola! Isso tudo é HTML. Vou chegar aqui no nosso nav, que é a nossa tag que indica a nossa navegação. E aqui embaixo eu vou ter o main, que seria a nossa tag que indica onde fica o conteúdo principal. Alt, setinha para cima para jogar ele dentro do main. Show de bola! Já deu uma agrupada aqui em coisas diferentes. Dentro desse meu nav, o que eu vou ter? Vamos voltar lá, a gente tem que ver o nosso gabarito, o que a gente precisa ver. Eu vou ter aqui, ó, vários linkzinhos. Eu tenho logo, links e aqui eu tenho 2 íconezinhos dali. Beleza, eu vou precisar entrar no gabarito para a gente pegar o quê? Esses ícones. Vou precisar copiar esses ícones aqui, porque eles já estão prontos. E se você estivesse fazendo uma réplica do Apple Watch, você entraria na página deles, ó, botão direito, inspecionar, e você consegue, ó, tá aqui, ó, SVG. Esse SVG está sendo usado. Então a gente tem lá, ó, na navegação, beleza, ele tem o UL. O que é um UL? É uma Unordered List, é uma lista não ordenada. E dentro dela a gente vai ter o quê? Ó? Vários LIs, ó, tá vendo? LI, LI, o que é LI? List Item, é um item de lista. Em algum deles a gente vai ter, ó, textos, e outros deles a gente vai ter aqui os nossos SVGs. Então vou copiar tudo que for SVG, ó. Ctrl C, e vamos criar aqui, ó, a nossa lista não ordenada, LI, e vou colocar o nosso SVG. Ctrl V, Ctrl S, e vou, ó, dar uma minimizada aqui. Aí eu vou ter, ó, vários LIs, com vários textinhos aqui também, ó. Loja, Mac, iPad, iPhone. Loja, Shift Alt, seta para baixo. Mac, Shift Alt, seta para baixo. iPad, mesma coisa. Fone. O que mais? Watch, AirPods, TV e casa. Watch. Esqueci. Putz, sempre esqueço. TV e casa. Watch, AirPods. AirPods, TV e casa. Aqui esse P estava maiúsculo. O que mais? Entretenimento, acessório e suporte. 1, 2, 3. Vamos ver se eu não esqueço. Entretenimento. Putz, esqueci, sério mesmo. Esportes. Suporte. Acessórios. De onde é que eu tirei esportes? Acessórios. Eu realmente esqueci, eu tenho perda de memória recente. LI, e aqui a gente vai ter ali o nosso íconezinho e o nosso outro íconezinho. Beleza, então tenho esse daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, posso minimizar para ele não ficar grandão. E aqui a gente vai ter esse outro ali, ó, que a gente pega ali direitinho. Aqui, opa, coloquei do lado de fora, LI, Ctrl V, Ctrl S e minimizo. Beleza, já tá bonitão aqui, bonitona a nossa navegação aqui, ó. Vou deixar ela aqui numa tela só. Ela não entra ali numa tela só. Se eu minimizar isso aqui, pronto. Aqui eu consigo ver ela toda. Show! Só que se eu entrar aqui, não tá daquela forma que a gente tinha o outro. Então tem algumas coisas que a gente vai precisar fazer aonde? Na nossa estilização. Então vamos trazer alguns conhecimentos que a gente já pegou e a gente vai implementar aqui principalmente aquela parte de layout. Então quando a gente fala de layout, provavelmente a gente está falando de display flex ou de display grid, e aqui a gente vai usar um display flex na nossa navegação. Vou trazer e fazer ele aqui mesmo, porque vai ficar muito visual para a gente quais são as modificações que a gente vai ter que fazer lá dentro na nossa navegação. Vou chegar aqui e vou colocar, ó, display flex na nossa navegação. Não impactou. Por quê? Porque, na verdade, todos esses itens são o quê, ó? Eles estão dentro do UL. Então, vou voltar aqui, ó. Esquece, ó. Vou desmarcar. E quem eu quero que seja flex, seja o meu UL. Então, ó. Display flex. Já colocou ali, ó. Todo mundo juntinho. Só que repara que eu tô com esse pontinho. Por quê? Isso é uma propriedade das minhas listas. Ele tem os pontinhos para separar. As listas ordenadas vai ter 1, 2, 3 e as listas não ordenadas vão ter os pontinhos, quadradinhos e tudo mais. Mas a gente pode chegar no UL e falar assim, ó, list style none, que eu não quero que ele tenha nenhum.
Beleza. O meu padrão do Flex é colocar todo mundo em linha. Tá tudo certinho. Tá. O que mais? Então, ó, eu tenho aqui a minha navegação indo de ponta a ponta e eu tenho o meu L. Ele tá indo também, ó, grandão, ó, 1280, 1280, só que tem um espaço aqui não aproveitado. O que que eu tenho que fazer? Dizer até onde ele vai ali, qual é o espaço que ele vai ocupar. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho que chegar aqui e falar para ele, ó, no meu layout aqui, ó, no meu Flexbox Editor, eu posso dizer para ele, ó, centraliza todo o conteúdo. Ah, mas não é isso que eu quero. Posso dizer, ó, fica todo mundo na esquerda, que é onde ele estava. Ou eu começo a usar as propriedades de espaçamento. Então, ó, space between, que ele vai colocar, ó, um em cada ponto e vai colocar um espaço igualzinho entre eles. Pô, já ficou muito legal. Só que aqui ficou legal, mas ele tem muito mais espaço do que ele deveria. Então eu tenho que dizer para ele, ó, que no máximo você vai ter esse tamanho aqui da tela. Que, se eu não me engano, a gente pode passar aqui, ó, tem 980. A gente pode colocar 1000 pixels, que fica bonitinho também. Então, ó, max width 1000 pixels. Ah, perfeito. Então agora ele tem 1000 pixels, só que a gente tem o nosso nave indo de ponta a ponta. Então o que que a gente tem que fazer? Centralizar esse nosso elemento. E a gente pode ou centralizar ele mexendo no estilo do elemento pi, ou nele mesmo. Como é que a gente centralizaria ele na horizontal? Aqui, eu posso usar um macetezinho, que é o margin. Que aqui a gente já viu que se eu colocar um valor, ele vai usar para todos os cantos, em cima, na direita e embaixo do outro. Se eu uso 2 valores, por exemplo, ele vai usar o quê? Esse daqui em cima e embaixo, esse daqui, ó, tá vendo ali ó, o laranjinha? De um lado e do outro. E aí a gente consegue mexer nisso daqui. Então em cima eu vou colocar 0 e de um lado e do outro eu não vou colocar 10, eu vou colocar alto, automático. O que que ele vai fazer? Vai ver quanto de margem ele tem dos dois lados e vai dividir ali igualzinho. Então ele vai ver o total, divide por 2 e coloca. Então a gente centralizou ali o nosso elemento. Show! Tá caminhando aqui. O que mais a gente precisa mexer no layout? No alinhamento, ó. O horizontal tá certo, mas o vertical tem coisa em cima, tem coisa embaixo, ó. Vamos vir aqui e vamos colocar Align Items Center. Pronto, centralizou quase todo mundo ali, ó. Tem um negocinho que tá um pouco esquisito. Se eu chegar aqui, ó, esse aqui não tá 100% alinhado. Mas por quê, ó? O meu SVG tem 48 de altura e o meu LI tem 52. Mas por que isso? Porque aqui a gente tem, ó, alguma coisa que ele está puxando ali da parte do display dele. Está parecendo que ele está como um inline. O que é um display inline? São os textos. Sendo que texto tem, por exemplo, o P é um texto. Repara, imagina que tivesse uma linha ali, ó, embaixo do meu texto. O P, ele cruza essa linha, ele passa para baixo. Então o que o inline ele precisa? De um espaçamento embaixo. Então esse meu SVG parece que ele está fazendo exatamente isso. O que a gente pode criar? Ó? Display block. Ah, ele, pum, tirou aquela distanciazinha a mais que ele tinha em cada um deles. Então, ó, agora o meu SVG e o meu LI, ó, tem aquele mesmo 48. E aqui desse meu lado, ó, eu tenho o meu SVG e meu LI. Ah, esse meu SVG está com 44 e esse meu LI tá com os meus 48 ali, que é o tamanho total. Então a gente pode mexer nesses dois ícones aqui e deixar eles com 48. Não sei por que eles estão com 44. Então repara, a gente tem que pegar tudo isso aqui que a gente criou e colocar lá dentro do nosso VS Code, dentro do nosso UL e depois no nosso SVG também esse display block. Que aí ele vira um blocozinho, que é o display padrão de parágrafos, por exemplo, de H1, que é um elemento de bloco que vai de ponta a ponta ali, a não ser que a gente tenha dado um tamanho para ele, e ele não tem esse espaçozinho ali embaixo do inline. Então já fica a dica aí que merece, como sempre, o seu like no vídeo. Então show de bola. Vamos copiar isso aqui, ó, para a gente não perder. E o outro é mais fácil, é o display block, né, no SVG. Então vamos voltar para cá. Vamos chegar aqui, ó, lá embaixo. O L é Ctrl V, Ctrl S, é SVG, display block. E o que mais a gente precisa fazer? Ah, mexer aqui no nosso HTML. Esses SVGs aqui, ó, 40 e... Ah, aqui eu não preciso disso daqui. O width eu não preciso. Aqui em cima eu só estava definindo, ó, o nosso height. Então a gente estava só com o nosso height ali sendo definido. Que estava o 17... É aqui, ó, estava 17... Opa, apertei o insert. 17, 48. E aqui a gente coloca o 48. Mesma coisa nesse daqui de baixo. Vamos mexer aqui, ó, no height. 48, 17, 48 e aqui a gente deixa do jeito certinho. Então se eu voltar para cá, ó, agora sim ele já ficou do tamanho que ele deveria. Então se eu vier aqui, ó, agora ele está com 48 ali dele, tá tudo direitinho, ó, 48. E esse daqui tá com o nosso 48 também, tá tudo certinho. Beleza, então agora temos uma navegação, ó, estilizada ali
A única diferença é a parte do tamanho da fonte, né? Então, essa minha navegação, ó, tá 13 pixels aqui no nosso, na home ali, que a gente, na parte de navegação. Então, a gente pode chegar aqui, ó, e dentro da navegação, especificamente, ó, aqui em cima, nave, font size, 13 pixels. Beleza, tá tudo certinho ali, ó, ficou pequenininho. Um outro detalhe que eu tô vendo, ó, todos os LIs, quando eu passo por cima, ele fica com um mousezinho clicável. A gente consegue mexer isso também, ó. Vou chegar aqui, LI, e a gente vai colocar Cursor Pointer, que a gente já tinha usado também essa propriedade, que justamente faz isso, ó. Quando eu passar o cursor por cima, o que ele faz, ó? Mousezinho, mousezinho, mousezinho em todos eles ali, ó. Tá tudo direitinho. Então, perfeito. Navegação, primeira seção a gente tem concluída. Agora, o que a gente vai ter dentro do nosso main? Vamos ver aqui, ó. Vamos minimizar a navegação. A gente vai ter um main aqui grandão. Ah, mas o nosso main, assim como a navegação, tá ali, ó, centralizado dentro de 1000 pixels. Então, a gente vai ter que restringir esse tamanho também. Vamos voltar aqui e a gente já vai colocar, assim como a gente tinha esse daqui, a gente vai colocar lá no nosso main também. Main max width 1000 pixels. Beleza. É isso aqui, ó. Quando a gente vem aqui no nosso main, a gente está vendo que ele tem 1000 pixels e dentro dessa nossa seção a gente tem uma divisão ali entre o que vai ser a parte, ó, tem uma seçãozinha, uma parte vão ser as opções e outra parte vai ser a nossa visualização ali. E a gente constrói um, depois a gente constrói o outro e depois organiza essa nossa seçãozinha de produto. Beleza, vamos fazer isso aqui então. Então a gente tem o nosso main, que a gente já deu, ó, posso minimizar isso aqui, já deu ali o tamanho máximo dele. Vou chegar aqui e a gente vai dividir, ó, section hashtag produto. Se eu não me engano, o ID da seção era produto. Alt, setinha para cima. Então, ó, ID produto. E por que eu estou usando o mesmo? Porque depois a gente vai partir desse HTML e CSS e vai criar o quê? Vai criar o nosso JavaScript, toda a vida, toda a interatividade mais para frente. Beleza. E a gente vai ter duas divs. Uma, opções produto e outra, visualização. Então, vamos ter div hashtag opções produto. E aqui a gente vai ter uma div hashtag visualização. Pá, show de bola. Esse nosso H1, ó, alt, setinha para cima. E aqui eu vou colocar um enter. É isso aqui que a gente tem em termos de seção. Vou voltar para cá e tenho aqui, ó. Se eu vier aqui, chego aqui no nosso H1. O nosso main tá com no máximo 1000 pixels? Tá. Ele tá centralizado? Então a gente já tem um probleminha aqui. Faltou o quê? Como é que a gente centralizou o outro? Margin 0 alto. Ah, agora o nosso main, ó, tá todo centralizado, todo direitinho ali. Perfeito. Tá do jeito que a gente queria. Só que eu gostaria de um espaçamento entre os meus elementos aqui do meu body. Então no meu body eu tenho nave e eu tenho main. Eu queria um espaçamento entre eles aqui, tipo um gap, ó. Aqui eu tenho um gap, ó. Dá pra ver aqui, ó, claramente que eu tenho esse espaço grandão aqui entre eles. A gente pode fazer isso de várias formas. Como a gente poderia fazer isso, por exemplo? A gente poderia chegar aqui no nosso body e, ó, vamos fazer aqui que a gente visualiza, fica até melhor. Display flex. Putz, Diego, ficou horrível. O que aconteceu aí? A gente colocou os elementos em linha. Ah, é só mudar, ó. Flex direction, column. Agora eles estão em coluna. Dividir ali eles em coluna. Só que, por padrão, o nosso... quando a gente coloca o flex, ele faz com que os elementos vão de ponta a ponta e não usar o tamanho ali que eles precisam. Então, ele está pegando, ó, e estica os elementos. Ele está com essa propriedade aqui, ó. Align items, stretch. Tá vendo quando eu coloco ela não muda nada? Mas a gente poderia, por exemplo, colocar align items, center. Ó, eu centralizo ali os elementos. Só que qual foi o problema que a gente teve aqui quando eu coloco o center? O que ele vai fazer? Ele não está mais com 1000 pixels, tá vendo? Ele está ali com 779. Por quê? Ele não está indo até o tamanho máximo ali dele. Estou dizendo, ó, no máximo vai até 1000 pixels. Mas e aí, qual que é o tamanho padrão dele? Ele está usando aqui apenas o espaço que ele precisa ocupar. Mesma coisa para o nave. Como é que a gente pode até deixar isso aqui mais eficiente? Eu posso chegar aqui, ó, e dizer, ao invés desse align item center, ó, posso desmarcar, que eles vão fazer o quê? Ó? Vão grandões, ó, 1280, 1280. Aqui não, ele está ainda até um pouco menor ali do que ele está pedindo. Mas a gente pode colocar ali, ó, forçar o align items stretch neles dois, que ele tá ali grandão, e a gente coloca aqui no próprio body, ó. Opa, max width 1000 pixels. Temos um probleminha. Ele ficou ali no cantinho. O que a gente pode fazer? Jogar ele ali centralizado. Margin 0 alto. Centralizei todo mundo e agora eu tenho, ó, esse daqui com os 1000 pixels, esse daqui com os 1000 pixels, ó, 1000,
tenho 1000 aqui, e agora a gente não precisa mais da parte ali, ó, do nosso L, né, que ele estava ali com o 1000 e o margin alto, não preciso mais, porque eu coloquei isso aqui no nosso body. E que mais? Aqui no nosso main, não vou mais precisar disso, ali centralizado, só que agora, ao invés disso daqui também e esse daqui, eu posso dizer para ele, ó, vai ali e usa exatamente o espaço necessário. Então, quando eu tiro isso daqui, ele vai pegar todo o espaço e agora sim a gente vai começar a usar ele. Então, colocando isso no body, e é bom que vocês conseguem ver outras formas de fazer exatamente a mesma coisa, o resultado final é o mesmo, é de uma forma mais eficiente às vezes, porque aqui a gente tinha 2 elementos dentro. E se eu tivesse 15? Seria mais simples a gente fazer dessa forma. Essa é a única forma de fazer? Não, já mostrei uma, essa é a segunda e tem várias outras que a gente pode usar. E a gente só trouxe isso daqui por quê? Porque eu queria poder usar o gap. E aqui a gente pode botar, sei lá, 48 pixels, para ficar um espaço grandão, que aí fica bonito, ó. Mais ou menos assim. Caraca, eu acho que é exatamente 48, ó. Beleza, certinho ali os nossos 48. Vou copiar tudo isso daqui do meu body. Opa, não quero isso aqui. Ctrl C, do body. Vou voltar para cá, body, Ctrl V, Ctrl S. Vou tirar isso aqui do nosso L, ó, pode dar Ctrl, ponto e vírgula, para você lembrar que a gente passou por aqui também. E isso daqui também, ó, Ctrl, ponto e vírgula por enquanto. Venho aqui, ó, vou dar um F5, que aí ele limpa o Element Style e tá tudo certinho, ó. 1000, 1000, 1000 e vai começar a construir ali toda a nossa página. Show de bola. Agora, dentro lá do nosso main, da seção Produto, eu vou ter opções Produto e Visualização. Só que aqui a gente consegue ver, ó, que o nosso produto ele é dividido. Eu tenho, bota aí, 1/3 para opções produto e 2/3 ali para minha imagem, mais ou menos. Então a gente pode dividir dessa forma. Qual que seria o melhor layout para a gente usar aqui? Nesse caso não seria melhor o flex. Como eu tenho muito claro que eu quero 1/3, 2/3, ou seja, uma parte, 2 partes, o que eu posso fazer? Usar o display de grade, que ele vai criar uma grade para mim com 3 colunas. Para o primeiro, eu vou usar uma coluna, e para o segundo, eu vou usar 2 colunas. Vai ficar bem simples de fazer dessa forma. Vou chegar aqui, então, no nosso opções, no produto, na verdade, e eu vou colocar, ao invés de display flex, display grid. Quando eu clico aqui, ó, pum, grade. Eu tenho uma grade e ele me mostra algumas outras coisas ali. Mas eu tenho uma grade com, na verdade, 2 elementos aqui que não está fazendo muita coisa. O que eu preciso falar? Como vai ser criada essa minha grade? E a gente diz quantas colunas eu quero ter, quantas linhas eu quero ter, ou eu vou dizer quantas colunas e ele cria as linhas automaticamente. Tudo isso é a parte da inteligência do grid. A gente pode chegar aqui e colocar, ó, grid template columns, que eu vou dizer como vão ficar as nossas colunas. Qual que vai ser o template que a gente vai usar ali? Qual que vai ser o modelo que ele vai usar ali na parte das colunas? Então eu vou colocar aqui, ó, 1FR, 2FR. O que é isso daqui? Eu estou dizendo que o primeiro, ó, eu vou ter... Como é que vai ser esse meu layout? Eu vou clicar aqui na minha grade. Já está lá bem dividido. Eu tenho 2 colunas, ó, essa e essa. A primeira coluna vai ter uma fração, que é esse FR, e a segunda vai ter 2 frações. Então eu consigo dividir, por exemplo, eu poderia colocar 2 frações, que aí fica 2 e 2, e 3, por exemplo. Que ao invés de 1/3, 2/3, eu uso 2/5 e 3/5, que fica um pouquinho mais dividido. Então aqui ó, a gente pode brincar, mas a gente sabe que tem 2 colunas e ele vai dividir. O primeiro item entra na primeira coluna, o segundo item entra na segunda coluna ali que ele vai ter, um na primeira e o outro na segunda. Então beleza, vamos pegar isso aqui ó, e vamos jogar lá dentro do nosso ó, o ID produto. Então vou chegar aqui ó, produto, Ctrl V, Ctrl S e F5 para ele limpar ali ó, eu vou tirar aqui. Show de bola. Uma outra coisa que vai fazer sentido a gente ter é um espaçamento ali entre os elementos. Provavelmente eles não vão encostar, porque a minha imagem fica centralizada aqui, mas seria legal a gente ter ali depois esse espaçamento. Mas a gente pode ver aos poucos também. Então, show! Tenho aqui esse meu nosso textinho, tá lá, pulseira inverno, toda bonitinha. E agora a gente vai começar, ó, é a única coisa que eu tenho aqui dentro. Então a gente vai começar a desenhar essa nossa coluna aqui, ó. Essa nossa coluna de opções produto que a gente vai ter. Em opções produto eu vou ter o meu título. Depois do meu título a gente vai ter o quê? Abro aqui, provavelmente eu tenho uma div, ó. Tá grudadinha, eu tenho a minha div preços. Então vamos criar a nossa div preços. Vou chegar aqui, a gente vai ter lá, ó, dentro de produto, ó, hashtag na verdade, né? Preços. Opa, não usei. Preços, enter. É isso aqui que a gente tinha? Não, era a classe mesmo, errei. Class, show. Dentro do preço a gente vai ter um parágrafo de preço, um
linkzinho com o nosso, com o preço ali que vai estar. E aqui a gente vai ter um parágrafo de à vista. Beleza. Então a gente vai ter um preço, um parcelas e um à vista. Show de bola. E eu vou copiar os textos. Então a gente vai ter P, preços, Ctrl V. A gente vai ter uma âncora agora. Âncora, âncora parcelas, que vai ser uma âncora de D parcelas, com esse textinho daqui. E qual é o link que ele vai levar? Por enquanto a gente não sabe. Na verdade, a gente não vai ter link nenhum aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Por quê? Porque todos os links levariam para a página da Apple, mas a gente vai ficar saindo da nossa página, então a gente coloca só um hashtag. Ou a gente deixa sem o href também. A gente diz que é um link, então se eu vier para cá, ó, ele vai ser um link ali, só que a gente não faça para ele o que ele vai ter ali de href, que é a parte do link que ele vai, para onde ele vai direcionar ali. Se a gente colocasse o href, por exemplo, ó, hashtag, ele fica, por padrão, quando ele tem href, ele já leva para algum lugar, ele fica com aquela formatação de link. Beleza. E aqui, para fechar, a gente vai ter um P à vista, P, hashtag à vista, com esse textinho daqui. Volto para cá, tem aqui os nossos preços. De cara, já consigo olhar aqui a distribuição aqui dentro deles, tá bacana, ó, tá bonitinho ali. Eu só vou ter que formatar esse e esse e esse. Na verdade, eu vou ter que formatar todos, né? Porque o textinho fica um pouquinho maior. E aqui, ó, eu já consigo olhar aqui em tudo, ó. Esse meu texto tem 14, esse meu texto tem 14, esse meu texto tem 14, aqui é um pouco maior, mas aqui vai ser 12.8, beleza. Mas o meu padrão aqui, ó, tá 14. Então, o que eu posso fazer? Falar que o tamanho padrão do meu body, assim como é a minha fonte padrão, vai ser 14. O que for maior ou menor, eu vou lá e edito. Então, vamos chegar aqui, lá no nosso body, vamos colocar, ó, font size 14 pixels. Esse vai ser o padrão aqui do meu documento. Ó, tudo vai ter 14. Agora, esse daqui eu sei que é maior, esse daqui eu sei que é menor. Então, a gente vai chegar aqui, ó, vamos ver os tamanhos que são do nosso gabarito. 17.6, 12.8 e 12.8 nos dois. Então, vamos voltar para cá. Esse aqui, font size, a gente vai ter, hashtag preços, font size 17.6 pixels, e o outro é 12.8, os outros dois que a gente tem, o à vista e o parcelas. Então, a gente vai chegar aqui, à vista e o hashtag parcelas, font size 12.8 pixels. Então, ó, tanto esse D quanto esse D daqui, ó, esse daqui ou esse daqui vão ter esse font size. Show de bola. Volto para cá, tá lá, ó, já ficou um pouquinho maior e esses dois um pouquinho menor. Só que a gente tem um detalhe aqui, ó. Ele tem uma corzinha, ó, diferente, é uma cor um pouco mais sutil. Esse aqui é bem agressivo, essa cor. E ali não tem o underline. O underline só aparece, ó, quando eu passo por cima. Já vamos criar essa formatação para todas as nossas âncoras, que é onde a gente usa os nossos links. Então, vou pegar aqui, ó, vou copiar essa corzinha daqui, ó, 0066cc. Vou tentar lembrar. Será que eu vou esquecer? Rápido. Color 0066cc. Pronto, consegui lembrar. Sempre esqueço, eu tenho dificuldade mesmo em lembrar, eu tenho que ficar dando Alt Tab o tempo todo. Outra coisa, Text Decoration None. O que é isso daqui, Diego? É a linhazinha que fica ali embaixo. E a gente está colocando, ó, como padrão, não vai ter. Aí eu venho aqui, ó lá, como é que fica bem mais bonito. E aí o que a gente faz, ó? A âncora, ou seja, quem tiver a tag âncora, quando eu der um hover, esse aqui é uma pseudoclasse que a gente tem ali. O que eu vou fazer? Text Decoration Underline. O que é esse tal de hover, que é essa pseudoclasse? Eu consigo dizer que agora é como se fosse um estado desse meu elemento. Então, quando o meu elemento estiver com o hover, o que é o hover? Mouse passando ali por cima, eu coloco o meu Text Decoration Underline, que era o meu padrão. Ctrl S agora, ó, pum, quando eu passo por cima, direitinho. E para matar essa parte daqui, o que a gente precisa? Ó, dar um espaçamento. Então, aqui eu tenho um espaçamento, aqui eu tenho um outro espaçamento. Vamos criar um espaçamento um pouquinho mais padrão entre eles e depois a gente vê se fica legal ou não. Mas aqui, ó, eu vou querer ter um espacinho ali entre esses meus elementos. Para isso, o que eu vou fazer? Vou transformar essa minha div opções produto em display flex. Ficou de linha. O que a gente vai fazer? Flex direction column. Resolvido. E o nosso gap, 16 pixels, por exemplo, ó, já ficou bem interessante. Ficou um espaçamento ok. Para alguns deles eu posso pedir um pouco mais do que isso.
Ou não, hoje a gente já coloca um pouco mais, um 20 ou um 25, e depois a gente vê como é que vai ficar todo o resto. Vou copiar isso daqui, Ctrl C, e a gente vai colocar no opções produto, ó, F5, volto para cá, opções, produto, vou colocar tudo isso daqui. Beleza. Volto para cá, ó, já tá tomando forma aqui, ó, e as lógicas estão ficando legais e tá ficando bonito aqui todo o nosso, a nossa página do Apple Watch. Vou voltar para cá e agora a gente tem o quê? Esse nosso outro bloquinho. Qual que é o nome desse outro bloquinho? A gente tinha o preços, agora a gente vai ter a div de opções. E a div de opções, ó, é grandona. Ó até onde é que ela vai, ó, tamanho da pulseira e opções, tudo mais. Opções, na verdade, deveriam ser essas duas aqui. Até o tamanho da pulseira aqui, o tamanho da caixa, tamanho da pulseira, Ah, não, aqui beleza, a entrega poderia ser, a partir daqui já não é mais opção, né? Então a gente poderia colocar opções e depois finalização, por exemplo. Então a gente vai chegar aqui, ó, div ID, agora é o ID opções. Então a gente vai chegar lá no nosso minimizar o preços, div opções. Show de bola. Dentro de div opções a gente vai ter o quê? A gente vai ter um H2 para cada partezinha, né? Então aqui eu vou ter um H2 e um UL e depois o nosso selo carbono. Então, H2, UL, selo carbono aqui que a gente vai ter. Então esse HD, nome H2, cor selecionada, com essa cor daqui. Vou chegar aqui, H2 com o Windows V aqui para mostrar isso tudo, nome da cor selecionada. Apaguei e escrevi de novo para ele mostrar aqui o meu atalho. E vou, ó, Windows V, cor azul inverno. Beleza. Depois daqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter o nosso UL, que é uma lista não ordenada com várias coisinhas. Seleção cores. Vou chegar aqui no nosso UL. UL, hashtag seleção cores, Enter. E vão ter vários LIs aqui, ó. LI, tab, e a gente vai preenchendo. E por fim, a gente vai ter a nossa divzinha aqui de selo carbono. Então aqui depois do L, div, hashtag selo carbono. Enter, e aqui a gente vai ter a nossa imagem do selo carbono e tem um textinho também, né, que é o Carbon Neutral. A gente pode colocar ele aqui ou dentro de um parágrafo, ou a gente pode colocar ele solto também. Não teria problema nesse caso. Então ele vai ficar dessa forma aqui, mais ou menos. Já vamos pegar essa nossa imagem aqui, ó, do Carbon Neutral. Ponto barra, que é a pasta onde a gente está, ó, tab na imagens, outros recursos, tab e neutralidade C. Ctrl S. Vamos ver aqui como é que ele fica. Se ele pega, ó, é esse daqui, ó, venho aqui, tá lá, direitinho ali o nosso Carbon Neutral. Só que provavelmente eu vou ter que mexer no tamanho disso daqui, ó. Ele tá ali, ó, bem pequenininho, ó. Ele tá com 25 pixels, essa nossa imagem. A gente pode chegar aqui e mexer. E aqui a gente pode colocar o texto alternativo, selo, carbono. Beleza. Essa nossa imagem aqui, dentro do ID selo carbono, a gente coloca com os quantos pixels que ele tava? 25 pixels. Vamos chegar aqui, ó. Hashtag selo carbono IMG. O que é isso daqui? Toda a imagem que está dentro de um elemento com ID selo carbono. Width 25 pixels. Volto para cá. Tá lá. Ficou ali direitinho. E uma outra coisa. O nosso próprio selo carbono, ó, ele tá deixando um embaixo do outro. Mas eu quero esse e esse daqui do lado, com um espaçamentozinho entre eles. Como é que a gente faz isso, ó? Display Flex. Não está alinhado, Align Items Center. Beleza, poderia ter um espaçamento, gap, sei lá, 6 pixels. Já fica muito, né? 4 pixels, por exemplo. Resolvido, ali já fica bonitinho. Então, tudo isso dentro do nosso selo carbono ali que a gente vai ter, o nosso ID selo carbono. Então, hashtag selo carbono e a gente coloca aqui, ó. Tá lá, tudo direitinho. E aí uma opção que você vai ver no gabarito, que são duas formas de escrever. Você pode escrever assim, que você repete o selo carbono e coloca ele aqui, ou você faz o seguinte, ó, Ctrl C, Ctrl V. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui tudo. Caraca, Diego, como assim? Porque a gente tem agora, quando eu passo aqui por cima, olha lá, é o seletor de imagem dentro do selo carbono. É o seletor de imagem dentro do selo carbono. Esse daqui é o que a gente chama de nesting. Então, ó, colocar aqui nesting ou aninhamento. A gente vai criando ali um aninhamento de seletores quando um depende do outro. E você pode ver isso aqui com o e-comercial também, ó. E-comercial e IMG vai significar a mesma coisa. Então a gente tem os dois ali
que você pode utilizar. Então, se você, no gabarito você vai ter alguns assim, vou deixar esse daqui dessa forma, e aí os outros, ó, vou deixar comentado, os outros a gente segue separando, você vê qual que você prefere. Esse daqui é uma forma um pouco mais eficiente e é legal de você saber também que isso existe. Beleza. Temos aqui o Carbon Neutral, só faltou a nossa seleção de cores, que a gente tem lá o ID seleção de cores. Aqui a gente tem ele, né? Mas seleção de cores a gente vai ter um LI. O que eu tenho dentro do LI? Ah, duas coisas. Então vamos começar a criar. Vou voltar para cá. Selo carbono resolvido. Seleção de cores. O que eu vou ter aqui dentro? Eu vou ter um input. E aqui eu tenho vários tipos de input. E no caso eu vou usar esse aqui, ó. Input radio, que é o que estava sendo usado ali, ó. Input radio. E vou dar um tab. E aqui a gente vai ter um label. Caraca, Diego, o que é um label? E aqui a gente já vai mostrar, e dentro do label eu vou ter uma imagem. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, label, e aqui eu vou ter uma imagem dentro dele, ó, img.barra, imagens, opções cores, e aqui a gente tem, por exemplo, o azul inverno, que é o que a gente está usando ali. Então, opção cor azul inverno. Opção cor, na verdade, que aí a gente não deixa específico da cor que está sendo utilizada. Ó, para não rolar aqui para o lado, ó, Alt Z, que eu prefiro deixar ele quebrado. Show! Quando eu volto para cá e venho aqui, o que eu tenho? Ah, eu tenho essa marcaçãozinha, ó, que eu posso selecionar ali algumas opções. Então, eu posso marcar essa, posso marcar outra. Show! Vou dar um F5 aqui. Só que quando eu tenho um input, o que eu posso fazer? Eu posso clicar nele diretamente, beleza, que ele marca, e aí para eu desmarcar ele eu teria que clicar em outro, ou eu posso clicar no label. O que é o label? É o rótulo dele. Então, algo que indica que eu estou falando dele. Então, se eu tiver aqui, eu clicar nessa imagenzinha, ó, pum, ele não faz nada. Por quê? Porque eu ainda não linkei os dois. Mas quando eu linkar, o que ele vai fazer? Quando eu clicar na imagem, ele vai associar o clique no botão. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos ver qual que é o ID que está sendo usado aqui para a gente manter o padrão. Isso é muito importante. Deixa eu desmarcar esse aqui. A gente está aqui, ó, botão direito, botão direito, Inspect. E a gente tem aqui, ó, label, uma cor, opção cor, é o name, e ID, um cor. Então, vou chegar aqui, ó, e ele tem um checked, é uma propriedadezinha. Então, vamos colocar tudo isso e a gente já explica. Então, a gente tem ali, name, opção, cor, ID, um cor, checked, que é o azul. A gente vai ter o zero cor, que vai ser uma outra, que é essa primeirazinha daqui, que é uma outra imagem. Agora, quando eu tenho esse input com esse ID, como é que eu faço aquele vínculo, aquele link que eu tinha comentado do nosso label? Então, como é que eu pego esse label e dizer que ele está vinculado, esse daqui, com esse daqui? Eu digo nesse for, qual é o ID do elemento ao qual ele está vinculado. Então, eu pego um cor e coloco aqui. Show de bola. Vou voltar para cá, venho aqui, agora ele já está marcado, ó, vou dar ali o F5 e ele já está marcado. Por quê? Pela propriedade que a gente colocou, ó, checked, essa propriedadezinha daqui, ó. Se eu tirar isso aqui, ele desmarca ali. Mas o que eu posso fazer, ó? Clicar na minha imagem. Agora tem o link. Então, qual que vai ser o macete aqui? Por trás, eu tenho um checkboxzinho, que aí a gente consegue saber se ele está marcado ou não, porque isso vai ser útil depois para a nossa inteligência. Só que no visual, o que eu vou fazer? Eu só vou deixar a imagem e eu não vou deixar o checkbox. Eu vou sumir com o checkbox, com o radio button, e eu vou deixar só a imagem bonitinha. Então, a gente vai chegar aqui, ó, e primeiro, a nossa imagem, ela vai ter ali 32 por 32, que é a imagenzinha, e o label vai ter coisas ali dentro dele. Então, a gente tem aqui, ó, um macetinho, ó, quando ele tiver o checked, o que eu vou fazer? Vou lá e vou colocar uma bordinha especial nele. Então, a gente consegue ver e fazer alguns macetinhos ali pra gente deixar ele formatado. E o radio, olha o que vai acontecer. Display none. Então, a gente não vai mostrar esses botõezinhos ali, radio, porque a gente só quer ver a nossa imagem. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer tudo isso daqui. Vamos voltar para cá. E aqui, como é que a gente vai fazer toda aquela gambiarra, entre aspas. Primeiro, a gente vai selecionar todos os inputs do tipo radio. Como é que a gente faz isso? Se eu quiser selecionar só um input, eu posso colocar assim, display none. O que ele vai fazer com esse display none? Ele some. Então, a gente tem um display block, a gente tem um display inline, a gente tem um display flex, o grid, vários outros, e o none, ele some. Se eu vier para cá, ó, sumiu. Só que aí eu estou sendo muito restritivo, eu estou sendo muito abrangente, na verdade. O que eu poderia fazer? Ao invés de dizer só um input, eu posso dizer, ó, abre e fecha aqui,
colchete, e aqui dentro eu vou colocar o nosso type igual, abro aspas, o nosso radio. O que eu estou fazendo aqui? Selecionando todo input, mas não todo. Todo input que tiver o atributo type igual a radio. Agora, só esse tipo de input aqui que vai ficar dessa forma. Beleza. Outra coisa que a gente vai precisar fazer, eu vou precisar mexer no tamanho dessa nossa imagenzinha aqui, ó. A imagem que está dentro do label, a gente pode colocar ali que ele vai ter um tamanho específico. Então, a gente pode chegar, ó, label, img with 32 pixels, que era quanto a gente estava usando. Então, ó, ele fica ali, ó, bonitinho com 32 pixels. Perfeito. E agora o que eu vou ter que fazer? Duplicar aquilo ali para vários outros elementos, além de ter o checked também, né? Quando eu tiver o checked, a gente vai colocar alguma formatação, que é essa bordinha azul, para eu saber qual que está marcado. Então, primeiro, vamos criar aqui todos os outros, né? Que aqui a gente tem um LI já prontinho. Esse daqui está checked, os outros não vão estar. Então, ó, Shift Alt, setinha para cima. Ele copiou para cima. Aqui eu vou selecionar esse aqui, ó. Só que repara um atalho, ó. Ctrl D. Olha agora, eu tenho dois cursores. Por quê? Ele estava selecionado isso daqui e ele adicionou à minha seleção uma nova ocorrência daquele texto. Aí eu posso, ó, setinha para o lado, zero cor, e eu posso agora, duplo clique, apagar esse checked. E a primeira cor, putz, a ordem aqui das cores eu não vou lembrar. Aí eu vou ter que ver, ó, verde cipreste. Então a gente vai colocar o verde cipreste, opção cor, todo o resto está certinho. Vou copiar, minimizar. Vou colocar aqui, ó, Ctrl V, esse aqui é o selecionar, Ctrl D, 2 cor, esse daqui de baixo é qual? É meia-noite, para a gente ter o mesmo padrão, né? Meia-noite. Vou copiar esse aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V, são dois, né? Esse daqui, Ctrl D, 3, esse daqui, Ctrl D, 4. Um outro vai ser... Aquele era o meia-noite, esse aqui é o estelar, e o outro vai ser a última opção, estelar, e esse daqui, barra, vamos ver, azul inverno, meia-noite, rosa claro, que é o que sobrou, né? Rosa claro acho que não tinha usado. Isso, aí só confirmando, rosa claro aqui que a gente tem. Perfeito. Quando eu vier aqui, ó, olha como é que ele ficou. Ele ficou grandão. Então, o meu seleção cores, como eu não falo nada, ele está indo aonde? De ponta a ponta. Então, ele pegou esse nosso L, ó, e está indo, ó, gigantesco. O que eu quero fazer? Na verdade, dizer para ele, ó, eu quero que você tenha um espaçamento entre os elementos, mas eu não quero que você pegue todo o espaço disponível, eu só quero esse espaçamento entre os elementos. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu posso chegar e dizer para ele, ó, primeiro, ele tem o Display Flex, a gente pode colocar aqui, ó, o Align Items, o Justify, na verdade, ele está aqui, pegando essa mesma regrinha que a gente tinha colocado ali, que a gente tinha colocado, ó, o L, só que eu não falei qual o L, eu falei todo e qualquer L. Esse daqui ele está pegando a mesma regrinha, então, ó, mesma coisinha que ele está fazendo. O que a gente pode fazer, então? Chegar aqui em cima, ó, onde a gente estava o L, na verdade, a gente faz o seguinte, ó, a gente coloca, ó, nave, o L. Então, todo o L que está dentro da navegação, ele vai seguir essa regra. Agora, esse list style none, esse sim, ó, o L, eu quero colocar em todos. Então, ó, esse aqui eu tiro. Isso daqui só vai valer porque estiver dentro do nave. Esse daqui vale para todos. Então, a gente vem aqui, ó, agora tá direitinho. Então, a gente seleciona aqui, cadê o nosso L? Vou chegar aqui, a gente vai colocar Display Flex, e aqui a gente coloca o nosso gap de 10 pixels, por exemplo. Dá um espaçamento ali entre os elementos. Um pouco mais aqui que ele tinha, então a gente pode colocar setinha para cima, ó, 16 pixels ali. Beleza, tá tudo certinho. E o que vai faltar no nosso opções ali? Um pouco de espaçamento entre os elementos. Então, ó, esse, ele poderia ter um espaçamentozinho entre. Aqui eu achei demais, mas a gente pode colocar um espaçamentozinho. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui até tá sem esse agrupamento, mas eu vou agrupar algumas coisas dentro de opções. Então, ó, isso faz parte junto, isso aqui deveria ser junto, isso aqui deveria ser junto, para ele ficar um espaçamento mais próximo do que daqui para cá, para ele ter essa relação. Então, vamos agrupar, ó. Vamos chegar aqui, ó. Deixa eu minimizar esse ali, minimizar esse aqui e vou minimizar o L. Isso aqui tudo, ó, div, e aqui a gente pode colocar ponto para ter alguma classe aqui, que vão ser cores. Beleza? E a gente coloca aqui, ó, div cores até aqui, até o selo carbono. Tem aqui essa nossa parte. Na div cores, o que a gente vai fazer? Ponto cores, a gente vai colocar um display flex. Agora, nem precisa olhar lá.
flex direction column, para ficar em coluna, e a gente coloca um gap um pouquinho menor do que esse daqui, ó. Opções de produto tinha 25, a gente pode colocar 10 pixels, por exemplo, que eles estão mais próximos entre si. Então a gente vem aqui, putz, perdi tudo que eu tinha feito no L. Então nesse L aqui a gente tem que colocar lá. Por isso que é bom a gente colocar. Então, ó, esse Lzinho daqui, que tá dentro, é o seleção cores. Então, vamos pelo ID, não vamos nem pelo L. Hashtag seleção cores, display flex, a gente vai ter o... Eles já ficam de lado, beleza, e é o gap que a gente queria colocar. Gap de 10 pixels também. Agora tá tudo certinho, e ó, o espaçamento entre eles aqui, mas tá menor do que esse espaçamento ali do outro lado. Tá tudo bonitinho, só faltam duas coisas. Primeiro, quando eu passar por cima de cada uma dessas imagens, eu quero ter o mousezinho, ó, com cursor. Isso a gente já sabe fazer. Então, label IMG, cursor, pointer. Tá lá. Pum, pum, pum. Beleza, tudo certinho. Ele vai marcando um ou outro. Só que agora, quando eu tiver o meu checked, que no caso tá nesse aqui, como é que eu quero fazer? Vamos pensar como é que a gente vai fazer isso aqui. Tem lá no gabarito, mas vamos pensar a lógica. O que a gente tem? Quando eu tenho, por exemplo, quem está checked? O meu input. Então, o meu input está checked. E eu quero selecionar quem? O label que está logo a seguir. Então, o elemento irmão, ele não é filho, ele não está dentro dele. Então, a gente vai ter que usar um seletor um pouquinho diferente aqui. Então, eu quero ver input, radio, checked. Então, ou só um input checked ali que a gente vai ter. E eu quero selecionar, na verdade, o nosso label. Vamos voltar para cá. A gente volta aqui. E como é que vai ficar esse nosso seletor? Então, lembra. Quem que eu quero selecionar? Um label. Aqui, ó. Vamos lembrar desse daqui. Ele já começa dessa forma. Um label, input, type radio. Só que são todos eles? Não. Tem que estar, ó, 2 pontos, checked. Então, repara. Agora, só input, type radio, checked. Só que se eu abrir as chaves aqui, quem que ele está formatando? Ele está formatando o nosso input. Mas eu não quero formatar o input, eu quero formatar o label. Se eu fizesse assim, quem que eu estaria selecionando? Um label que é filho do meu input type radio que está checked. Eu quero o irmão, não que poderia ser o irmão, o que está logo a seguir, o próximo ali. E a gente tem esse seletor, ó, que é o maisinho aqui, ó. O que esse maisinho vai fazer, ó? Tá vendo que agora, ao invés de ser um embaixo do outro na hierarquia e tem 3 pontinhos ali, o mais que ele faz? Ele cola ali, ele pega o próximo elemento ali, coladinho ali nele. Então eles estão, ó, juntinhos ali. Então agora eu estou formatando o label, que é o último, desde que o antecessor dele seja um input type radio checked. Ah, beleza. Aí que a gente pode colocar um border, e aqui vamos usar essa mesma cor, esse azulzinho que a gente tinha ali, e a gente tem algumas opções, ó, solid, que é uma borda sólida, quantos pixels de espessura, 2 pixels, e dessa cor. Vamos voltar para cá, e olha que coisa horrível que ele fez ali. Ele foi lá e ele deixou ali, ó, o negócio quadrado. Então ele não tá ali do jeito que ele deveria, ele tá ali quadrado. Tá. O que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro, eu vou ter que deixar essa borda redonda. Então a gente vai mexer no arredondamento do elemento, assim, ó. Border radius 50%. Só que ele arredondou, mas esse... Opa, eu coloquei 50 pixels. Aqui na verdade é 50%. Só que para esse 50% virar um quadradinho, o que tem que acontecer? A gente tem que colocar isso daqui no próprio... A gente tem que, na verdade, deixar o elemento que está recebendo isso ser um quadrado ali. Então, ele vai ter que ser um quadradinho. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai falar, primeiro, esse daqui vai ter que virar um quadrado. Então, a gente pode chegar nesse label. Se a imagem tem 32, a gente pode dizer aqui para ele, ó, que aí não precisa ser só o que está com o check do anterior. Pode ser qualquer um desses input type radio. Então, tipo... Ah, não vai ser o input, vai ser qualquer label que a gente vai ter aqui. A gente vai colocar aqui, por exemplo, um width de 40 pixels, um height de 40 pixels também, só que aí você vai ver que ele está meio opaco aqui e está mostrando isso daqui. Por quê? Ele é um inline, assim como a gente tinha ali o nosso SVG. Então a gente coloca aqui um display block, por exemplo. Block, e repara ali, ó, já começou a ficar direitinho isso daqui. Só que tem alguns probleminhas. Primeiro, a imagem agora não está centralizada, tá vendo? Aquela está lá em cima. O que a gente pode fazer? Ao invés dele ser um block, a gente transforma ele num flex
E agora a gente coloca o elemento centralizado. Então a gente pode colocar Align Items Center e Justify Content Center. Agora ele centralizou. Então, ó, ficou bem interessante agora. Tá basicamente do jeito que a gente quer. Só que qual que é o único problema aqui? Que a nossa imagem, ó, ela não é sem fundo. Se eu vier aqui na nossa opção cores azul, aqui não vai dar para ver direitinho. Mas se a gente vier aqui, ó, outros recursos, na verdade não é aqui, cores, azul inverno. Olha lá, ele tem um fundo branco. Então o que a gente pode fazer? Usar uma propriedade CSS para fazer ele passar por cima daquilo dali. Então a gente vem aqui, ó, e fala para ele, para essa imagem a gente vai usar o Mix Blend Mode e a gente vai usar aqui, ó, Color. O que ele vai fazer? Quando a gente passa aqui por cima, ele explica ali, ó. Então, ó, defines the formula that must be used to mix the colors with the backdrop. Então ele vai ver como ele vai misturar a cor ali de fundo dele com o que está atrás dele. O que estava atrás dele? Aquela bordinha azul. Então, ó, ele pega a cor do que ele tinha anteriormente. E agora ele ficou perfeito. Então a gente precisa tirar isso daqui, tudo isso aqui que a gente colocou, Ctrl C, e jogar lá para dentro. Então o nosso label, então a gente vai ter o nosso labelzinho, label, e aqui vamos colocar um label específico, né, dentro do seleção cores. Então a gente vai ter o seleção cores, label, ele vai ter isso aqui. E aqui no nosso, faltou o border radius, 50%, e faltou também, ah não, isso daqui já está direitinho ali. Então a gente está aqui, ó, todos eles têm ali certinho. Quando agora a gente marca outro, ó, marquei outro, tá certinho, marquei outro, tá certinho. Certinho mais ou menos, né, porque eu esqueci da imagem ali que a gente tinha que colocar. Então o label IMG, e aqui a gente pode, ó, Ctrl X, deixar ele até mais seletivo, deixar ele assim, ó, mais restrito, né, seleção cores, label IMG. A gente pode colocar 32, papapá, Mix Blend Mode, Color. E aí, quando eu selecionar aqui, ele vem para cá, pá, pá, tudo certinho, tudo bonitão. Então, ó, já está ficando bem interessante tudo isso que a gente está fazendo até agora, só com o nosso HTML e CSS. Então, algumas dicasinhas que a gente vai pegando disso daqui, a gente vai conseguir implementar nos próximos passos também. Vamos então para o nosso próximo passo. Qual vai ser o nosso próximo passo? Vai ser chegar aqui e qual vai ser que a gente vai ter que montar? O tamanho da caixa. Então, a gente vai chegar aqui, essa parte de selo carbono e tudo mais, seleção cores a gente já fez. Tamanho caixa, ó. Tamanho caixa ele colocou dentro de uma div. Então vamos criar nossa div tamanho caixa. Vou minimizar aqui cores, div, id, tamanho caixa. Beleza. Dentro do tamanho caixa a gente vai ter o H2, opções tamanho, disclaimer e info extra. Então vamos colocar div, hashtag opções tamanho, enter. A gente vai ter a nossa div disclaimer, e a gente vai ter a nossa div info extra, Show de bola. No opções tamanho, e tem o nosso H2 também, né? Então vamos copiar esse H2 daqui, H2. Acho que esse H2 aqui não vai precisar ter um ID, ele vai ser só um H2. Então posso tirar esse nome cor selecionada, deixa eu dar um enter para ficar mais legível, e esse daqui, opções tamanho, não, H2 é só tamanho caixa mesmo. Tamanho da caixa, porque isso daqui a gente não vai variar para nada. E aqui a gente tem dentro do opções tamanho. O que a gente vai ter dentro do opções tamanho? Repara que eu vou ter duas caixinhas ali, né? Bem nessa pegada de input radio e o label ali específico com a informação. Só que ao invés de a gente ter uma imagem, a gente vai ter um númerozinho. Então vamos pegar essa mesma lógica que a gente tinha usado aqui, ó. Dentro do UL, um LI aqui, ó, vou copiar um LI específico, vou minimizar. E vamos colocar aqui, ó, Enter, opções tamanho. Um LI aqui, que na verdade eu não quero LI, eu só quero o input e o label. O input, qual que vai ser agora, ó, isso é muito importante. O name vai ter que ser compartilhado entre os inputs, para eu saber, esse input está relacionado com o outro, porque se eu clico num, eu tenho que desmarcar o outro, e por aí vai. Então todos os que estão relacionados pelo nome seguem essa regrinha. Qual vai ser o, aqui, ó, name, opção tamanho. Então esse aqui vai ser o opção tamanho. Aqui vai ser 0 tamanho. E Diego, por que 0 cor, 0 tamanho? Porque isso daqui vai ser muito importante quando a gente estiver selecionando eles depois. Esse 0, 1, 2, 3 vai me dizer direitinho qual que é o tamanho que eu estou selecionando ali, qual que está selecionado. E a gente ter números facilita bastante no nosso controle da inteligência depois. Aqui eu vou pegar o 0 tamanho também. Opção, aqui não vai ser uma imagem, vai ser o 41 mm.
que é o 0 tamanho, e depois, ó, Shift Alt, seta para baixo, Enter, Ctrl D, 1 tamanho, e aqui vai ser 45 mm. Se eu não me engano, é isso daqui que a gente vai ter, ó, 41, 45, beleza, um tamanho, um tamanho. Beleza. O que a gente vai ter que fazer agora? Dar essa formatadinha ali neles. Então agora a gente consegue vir aqui, ó, e formatar isso. Só que repara, eu tenho isso aqui, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho, tenho o meu seleção cores, tenho o meu aqui, ó, cores e o meu tamanho caixa. Tudo isso dentro de opções. Eu preciso dar um espaçamento entre esses dois aqui. Então esses dois precisam ter um espaçamento um pouquinho menor do que esse daqui, que se eu não me engano era 25, né, que a gente tinha colocado, 25, mas a gente pode até aumentar um pouco, e esse daqui vai ter que ser um pouco menor. Ou a gente coloca um 16, por exemplo, porque aqui já estava 10, então tem que ser um pouco menor do que esse, mas não precisa ser tão grande. Então vamos lá, aqui em opções, ó, opa, cliquei muito fora, opções, a gente vai transformar Display Flex, Flex Direction Column, Gap 16 pixels, que ele vai dividir esses dois aqui, ó, esse espaço daqui. Esse é o opções, é o ID opções. Vou chegar lá embaixo, opções, e vamos colocar lá. Beleza, já está ali certinho, então posso dar um F5 que eu não vou perder. Agora, aqui no nosso tamanho da caixa, esses elementos aqui que a gente vai ter. Então, ó, o nosso opções tamanho, o input radio, ó, ele já vai sumir, porque a gente já fez isso de uma forma mais global. Agora, o label tamanho, então esse labelzinho que a gente vai ter dentro de opções tamanho, desse D, ele tem uma formatação bem diferentezinha. Por exemplo, ele vai ter um padding grande, ele vai ter uma borda. Então, mesmo se ele não tiver selecionado, ele tem uma bordinha e uma curvatura. Vamos fazer tudo isso. Então, ó, border, solid, 1px, e aqui vamos colocar, ó, black. Vamos ver agora um padding, um espaçamento interno dentro da borda de, sei lá, 25 pixels. É até maior do que isso, é bem grande o padding que ele tem ali. Só que é um pouquinho maior dos lados do que em cima. Então, acho que em cima ficou legal. E aqui poderia ser, por exemplo, 40 pixels. Assim ficou bom? E não precisa ficar exatamente igual, é só ficar parecido. E aqui o tamanho da fonte está um pouco maior, né? Tá 17.6. Então, ó, font size 17.6 pixels. E vamos aumentar esse aqui um pouquinho. Vamos colocar esse aqui 30 e esse aqui 50. Beleza, ficou grandão. Agora vamos colocar aqui um border radius de, sei lá, 10 pixels, que é esse arredondamento, mais 16 pixels. Ó, já ficou legal ali. E ele tá negrito também o texto, não tá só com uma fonte grande. Font weight 700, em negrito. Então agora já fica um pouquinho bonitinho. Então a gente tem aqui alguns probleminhas. Então, ó, tem ali o tamanho, tem ali o nosso label, só que ele não tá respeitando ali algumas coisinhas. Então, ele tá muito maior do que ele deveria. Mas o layout ficou legal, ele só tá entrando ali dentro do tamanho da caixa com esse nosso label que a gente tem ali. Vamos pegar isso aqui, vamos jogar lá dentro do label opções tamanho, ou do opções tamanho label. Opções tamanho label. Vamos colocar aqui para a gente não perder isso. E agora a gente tem que dar uma... Os dois pegaram ali certinho. O nosso opções tamanho, a gente vai ter que transformar ele, ó, display flex. Flex. Já resolveu o nosso outro problema. Eu quero, entre esses nossos elementos aqui, ó, eu quero fazer o quê? Quero colocar um gapzinho de 10 pixels, para eles não ficarem colados. Beleza. E... em termos de opções de tamanho, acho que já resolveu. Só isso daqui já ficou legal. Eu só preciso de um espaço entre esses elementos daqui, ó, entre o tamanho e o de baixo. Vou pegar isso aqui no opções tamanho. Vou colocar lá, Ctrl V, Ctrl S. Vou pegar esse aqui agora, o tamanho caixa, esse ID aqui de tamanho caixa, e a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Display Flex. Flex Direction Column, e a gente vai dar um gapzinho de 10 pixels, por exemplo, também, para ter um espaçamento aqui, ó, tipo que a gente tem aqui, ó, esse 10, fica esse mesmo 10 aqui. Vou copiar aqui, tudo isso está dentro do tamanho caixa, que está em cima, então vou colocar aqui, ó, tamanho caixa, Ctrl V, Ctrl S. Vem aqui, show de bola. Agora, e se ele tiver marcado? Se eu tiver um dos labels ali que vai estar marcado, então um dos dois aqui vai estar com o checked. A gente pode deixar o padrão, é o 45. Então, vamos chegar ali no 45 e vamos colocar lá checked. Checked. Aqui. Ele está marcado.
Vamos copiar aqui, ó, tudo isso daqui, que é basicamente o que a gente quer fazer. Vou chegar aqui, ó, input type radial, checked, label, que tá ali do lado, ele vai pegar a bordinha ali específica do jeito que a gente tinha. Então essa regra aqui já vale, é a mesma que a gente tinha antes. Então, ó, posso apagar isso aqui, é porque antes eu não tinha nenhum checked. Então vamos ver aqui por que não está sendo aplicado. Então, ó, tenho aqui meu label e ele tem um input radial checked. Então, input radial, display none, checked, e o label que está ali logo a seguir, logo em seguida dele, está aqui, ó, com toda essa formatação. Só que a gente vai ter um probleminha aqui, ó. Por quê? Porque ele está me dizendo que está sendo aplicado, mas aqui, ó, eu tenho uma especificidade maior. Então, eu estou usando um seletor para cá que está passando por cima dessa minha regrinha. Então, essa minha regrinha aqui, por ter um ID, ela é muito mais específica do que essa. Então, acaba que essa regra não está valendo, e aí o que vai valer é o que a gente está colocando aqui. Então, o que a gente pode falar para ele? Eu posso pegar essa regrinha daqui e atribuir também aos inputs que estão dentro do meu, por exemplo, opções tamanho, que aí a gente resolve tudo isso daqui. Então, a gente pode pegar essa regrinha daqui que a gente tem, vou copiar, ó, vou colocar uma vírgula, vírgula, opções tamanho, e a gente coloca o input que está lá dentro também. Só que, na verdade, para opções tamanho, essa daqui, ó, Ctrl X, essa daqui, eu não quero border radius, eu só quero essa daqui, ó, essa daqui. Então, a gente tem, dá para fazer dessa forma aqui também, ou a gente consegue juntar ali, consolidar os dois. E aí ficaria assim. Um dos dois a gente vai ter que repetir, ó, que aí eu deixo os dois aqui, e aqui só o border radius. Se eu venho aqui, ó, já resolve ali o meu problema, já fica ali, ó, bem direitinho, já acerta ali do jeito que deveria mesmo, e a única coisa que está faltando é o nosso cursor pointer. Então, nesse label daqui, cursor pointer. Marco um, ele muda, marco o outro, ele muda ali para mim, tá tudo ali direitinho. Então, marco um, marco o outro, e aqui ele vai ficar certinho ali para mim. Beleza, tudo certinho. Então, temos o tamanho da caixa também. Além do tamanho da caixa, a gente vai ter algumas informaçõezinhas. Então, isso aqui é um texto e uma âncora. Ah, isso daqui eu vou só copiar, porque não tem tanta diferença como vai estar isso daqui. Tá tudo dentro de tamanho da caixa. Tamanho caixa, disclaimer, info extra. Um deles vai ser... Qual deles é o disclaimer? Esse aqui é o disclaimer e esse aqui é o info extra. Beleza. Dentro de disclaimer, eu vou ter... P, tab, Ctrl X, e eu vou ter uma âncora. E aqui a gente coloca daquela forma. Beleza. Tá aqui. Se eu vier para cá, tá ali tudo certinho. E o outro, o que a gente vai ter que fazer? Um H3, né, que é menor do que esse daqui, tamanho da caixa, ou... Ah não, tamanho da pulseira é o info extra que ele está usando. E ele está dentro de tamanho da caixa. Ele poderia estar separado, esse info extra daqui. Vou dar um Ctrl X, tamanho da caixa, e vou colocar aqui também, por exemplo, esse info extra, que ele vai entrar separado, dentro de opções ainda, mas separado. Aí que eu vou ter um H2, tamanho da pulseira, P, e aqui a gente tem isso aqui, ó, tamanho único, e aqui a gente vai ter um P pequeno, que a gente pode colocar aqui, ó, uma classe pequena, que a gente usa, a gente já tinha usado aquele 12.8, né, de tamanho. A gente pode pegar, ó, aqui, ó, vírgula, pequeno. Aí a gente já reaproveita. Todo pequeno vai ter esse textinho aqui assim menor. E ali, ó, vamos ver se já resolve, se ele fica um pouquinho menor. Além do pequeno, ele tem uma corzinha diferente. Ele fica mais transparentezinho. Então vamos chegar ali. Primeiro que eu vou agrupar esses dois textos. Alt, setinha para cima. E aqui, além de pequeno, ele tem uma cor, sei lá, cinza. Que a gente pode colocar aqui e a gente vê qual é essa cor que está sendo utilizada. Então esse cinza daqui, ó, 6E. Esse aqui é mais fácil copiar. Ctrl C. E aqui a gente pode colocar cinza, font size, pum. Beleza. Tá aqui. Já ficou com uma corzinha diferente esse daqui, né? Não. Ah, font size. Eu coloquei font size e não color. Color. Beleza. Agora já tá ali com uma corzinha diferente. Vamos pegar esse tamanho pulseira, essa info extra, e deixar ele um pouquinho, dar um espaçamento ali, né? Aquele que a gente tá padrão.
display flex, e aí é bom para fixar, flex direction column, gap 10 pixels. E aí por isso que eu agrupei os dois, que agora ele só tem o espaço entre eles e não os dois de baixo. Então o nosso info extra vai receber isso aqui também. Então, lá embaixo, info extra, e a gente coloca isso aqui, tá aqui bonitinho, tamanho da pulseira. Agora vai faltar entrega, essa partezinha daqui, então é um ícone que a gente tem. Isso daqui tá onde? Ó? Div info extra, vai ter o div entrega e o comprar. No entrega, eu vou ter esse ícone, que é esse SVG, tá bom? E eu quero ver o tamanho dele. Ele tem 25 e depois informações entrega, tá bom? Então vamos chegar aqui. Info extra. Aí o outro a gente vai ter o div entrega, que não precisa ser ID, porque a gente não vai selecionar isso aqui. Div entrega. Aí eu vou ter esse SVG, que vai ser o nosso ícone, que a gente tem aqui, ó. Aqui ele tá dando já o height, e eu não preciso do pixel. E aqui, como ele já tá, eu só preciso dar uma medida. Eu já posso minimizar, que é o nosso ícone. E depois eu vou ter, além do ícone, eu vou ter as informações entrega. Que aí eu junto um monte de texto. Div.informações entrega, enter. Aí eu vou ter um P de entrega. Depois eu vou ter um P em estoque. Só copiar o que tem aqui. Um P frete grátis. E depois uma âncora de ver datas de entrega. Ver datas de entrega. Tá. O tamanho é o mesmo? Então, ó, 14, 14, tudo 14. E aqui ele só é negrito. Então aqui, ao invés de a gente usar o CSS, a gente poderia, por exemplo, colocar uma tag bold aqui também, ó. B. E a gente envolve ele aqui, ó, no bold aqui, ó. Que ele fica negrito também. Dá para fazer por aqui. Então, ó, tá tudo direitinho. A única diferença é que entrega, eu quero deixar um do lado do outro e não um embaixo do outro. Então a gente vai pegar aqui, ó, display flex, tá lá certinho. Só que agora eu tenho que alinhar esses elementos, né? Primeiro eu tenho que dar um gap de 16 pixels, por exemplo. 16 pixels. E agora eu quero alinhar todos os elementos, ó. Vou colocar em cima, ó, align start. Então, isso daqui que eu vou ter que copiar lá para dentro do meu class entrega. Então a gente vai chegar aqui, entrega. Beleza. E aqui, ó, bem tranquilo, tá lá tudo direitinho. Ah, eu queria um pouco mais de espaço dele. Não tem problema. Você poderia pegar essa div daqui, ó, que tem aqui, ó, essa div informações de entrega que a gente está usando, e ela vai ter, por exemplo, um gapzinho pequeno. Vamos fazer isso aqui. A gente pode pegar display flex, flex direction column, gap 4 pixels. Fica um pouquinho de gap ali, ó, 2 pixels, 3 pixels, alguma coisa assim. E aí na nossa classe informações entrega a gente pode colocar ações entrega e a gente coloca aqui Ctrl V, Ctrl S. Beleza. E aqui está quase terminando. A gente vai ter o nosso botão, nosso botãozão, quando eu passo por cima ele fica dessa forma, colocar na sacola. Então a gente vai ter um button, aqui ó, depois de entrega, eu vou ter um button, colocar na sacola, e aqui o button a gente vai formatar, mas a melhor forma de formatar é vendo por aqui mesmo. Então, ó, primeiro eu vou ver as cores dele, porque as cores para não precisar adivinhar, ó, Ctrl C. E aqui vamos mexer nele, ó. Vamos pegar ele aqui, background color, essa cor daqui. Color, cor da fonte, white. Agora o texto é negrito? Não, o texto é maior. Font size, 17.6 pixels. Border, none, nenhuma borda. Padding, 5 pixels em cima, 6 pixels em cima e 16 pixels embaixo, por exemplo. Mas aqui ele está bem grande. Então a gente pode colocar align self start. O que é esse align self start? A gente, repara, está dentro de uma div aqui, ó. Então, tudo isso daqui, cadê? Dentro de opções, ó. Olha tudo que eu tenho dentro de opções. Eu tenho o meu, essa minha primeira parte, essa minha caixa, a pulseira, a entrega e o meu botão. E todos eles a gente estava usando aquele align items stretch, que é o padrãozinho aqui que a gente vai ter, ó. Se eu vier aqui, ó, eu não estou mexendo, então o padrão é esse, ó, align items stretch aqui. O que eu estou falando? Eu não quero mexer em todos, eu só quero mexer nesse meu botão. Então, ao invés de eu vir no elemento pai e mexer, eu venho nele mesmo e falo, ó, align self start, que aí ele fica no começo. E aqui a gente pode só, ó, ir subindo isso daqui, ó,
até ficar um tamanho que a gente acha razoável. Sei lá, 35, e aqui a gente pode colocar 8, por exemplo. Vamos colocar um border radius de 16 pixels, ficou muito, 10 pixels, fica legal. E cursor pointer, e quando eu passar por cima dele, ele vai ter que ter uma corzinha diferente. Então vamos selecionar tudo isso, que já ficou bem legal. Vamos colocar aqui no button. Opa. Aí agora a gente vai ter um button hover. E o que a gente vai mexer? Shift Alt seta para baixo, Alt seta para baixo, mexer na cor dele. Como é que vai ficar essa cor dele? Vamos vir aqui. Quando a gente passa por cima dele, ó, e aqui a gente consegue ver dessa forma, ó. Aqui eu tenho esse hover, clico aqui, ó, e eu, pum, forço esse status de hover. Tá aqui, ó, é essa corzinha. Desmarco, pronto. Que aí ele me mostra todas as classes que aparecem quando eu estou com aquele status ali ativo. Coloquei aqui, Ctrl S. Quando eu passo por cima, ó, ele vai, opa, F5. Ah, agora sim, tá mexendo ali direitinho no nosso botãozinho. Perfeito. O que mais? A gente tem esse último aqui, que é o comprar depois. Então, a gente vai ter um comprar depois com todos esses... Ah, isso aqui que eu vou precisar. Então, ó, vou copiar esse precisa de um tempo. Vou copiar esse parágrafo. Vou copiar esse texto, que é uma âncora. Mas esse ícone daqui eu preciso dele, do SVG. Então, esse SVG, Ctrl C. Vamos pegar ele aqui. Esse VG ele está vindo lá desse BI Bookmark, que é do Bootstrap, se eu não me engano. Então, esse daqui a gente não está usando. Como não está usando, a gente vai ter que pegar ele por fora. Mas vamos chegar lá e a gente constrói ele. Então, aqui, div.comprar, depois, Enter, H2, Windows V, precisa de um tempo, P, aquele parágrafo grandão, e depois uma âncora com, aqui vai ser hashtag, e aqui vai ser o salvar para depois. Vamos ver como é que vai ficar. Tá lá, ele fica assim. A única coisa que a gente vai precisar, assim como vários outros, ó, esse comprar depois, eu quero aquele gap de 10, ó, esse daqui. Então, vou copiar, ó, esse gap de 10, que a gente estava ali, ó, info extra, por exemplo, comprar depois, esse tamanho caixa, ó, tudo isso tá vendo que ele tá igual? Tá exatamente igual? A gente pode copiar, ó, e bota aqui. A gente não precisa ficar reescrevendo a mesma coisa. Então, todos esses aqui estão seguindo a mesma lógicazinha. Volto para cá, ó, preciso de um tempo, tá lá certinho, e tenho salvar para depois. Vamos pegar esse ícone para a gente não ficar sem, ó. Hero Icons, que é uma parte de ícones bem legal. A gente pode colocar aqui Bookmark. Vamos copiar esse aqui, ó, dessa forma. Vamos colocar ele ali. E a gente só tem que ver o tamanhozinho dele ali, ó. Então, vamos colocar esse SVG, salvar para depois. Vou tirar esse size 6 aqui que eu não quero. Vamos voltar para cá e vamos ver como é que ele ficou. Ficou gigantesco. Então, vamos ver o tamanho que ele precisava ter. 16 pixels. Então, a gente coloca aqui with 16. Vamos ver se ele fica melhorzinho. Ficou direitinho. Só que agora essa âncora tem que virar um display flex. Então, a gente coloca aqui essa âncora. Vamos colocar aqui uma classe. Salvar. Salvar depois, por exemplo, para a gente identificar. Aí a gente vai lá e coloca um flex e um gapzinho. Ponto pá, display flex e aqui um gap de, sei lá, 3 pixels, bem pequenininho. Mas só para ele ficar lado a lado aí, ó. E ficou direitinho. Então agora tá do jeito que a gente queria. E repara que tem um negócio que é meio esquisito que quando eu chego aqui, ó, ele não fica com espaço embaixo. Ele sempre chega aqui, ó, ele fica cravadão. Por quê? Porque a gente colocou esse gap aqui, ó, mas a gente não colocou um padding inferior aqui, ó, ou um margin aqui nessa nossa, no main, por exemplo. Então, a gente poderia chegar aqui no section ou no próprio main e falar para ele, ó, margin bottom 48 pixels. Então, quando ele for descer, agora, ó, ele termina, ele tem um espaçozinho ali embaixo que deixa muito mais elegante, fica muito mais bonito isso daqui, ó. Se eu fecho tudo, ó, desço, toda a nossa seção lateral agora tá prontinha. Então, vamos adicionar isso aqui lá no nosso, ó, Ctrl Home, para ir lá para cima, no nosso main, margin bottom, 48 pixels. O que falta agora para o nosso projeto ficar completo, a nossa página ficar completaça? Falta a gente pegar essa parte do lado aqui, ó, Inspect, e a gente vai ter que colocar aqui a parte da visualização. A gente vai ter uma imagem e a gente vai ter um UL. Só isso.
Então olha como ficou bem mais simples agora, ó. O que tinha bastante coisa era do outro. E aqui o L ali, você já sabe, ó, vai ser exatamente aquela mesma coisa que a gente já tinha. Então vamos pegar o L com selecionar imagem. Vou chegar aqui, ó, no visualização, ó. Ó como é que ficou organizadinho agora, ó. Opções, tudo aqui, produto e opções produto. Agora a gente vai entrar no visualização. Quando você cria o HTML, vai deixando ele arrumadinho, ele faz sentido depois quando você for olhar. IMG, depois a gente entra nela, opa. E aqui ó, o L com a hashtag selecionar imagem. Dentro dela eu vou ter LI e aqui eu vou roubar. Vamos roubar LI que eu sei que a gente tinha. Cores, por exemplo, seleção cores. Vou roubar um LI aqui específico, beleza? Pra gente, porque a gente já tem ele certinho aqui. Então, ó, LI, input e depois ali o outro. Só que aqui não vai ser cor, né? A gente vai ter aqui, ó, um LI com input, opção imagem, 0 imagem. Então, a gente vai ter, ó, opção imagem, imagem. E aqui a gente vai ter 0, cor, Ctrl D, Ctrl Shift seta para a esquerda, imagem. E aqui o que a gente quer pegar? Opções cores? Não. Barra, opções cores, azul inverno, imagem 0. Então tá aqui direitinho imagem 0 dele. Então aqui a gente vai ter imagem 0, 1 imagem e depois 2 imagem com as imagens específicas. Eu tenho label e lá o 1 imagem miniatura, o 2 imagem miniatura e por aí vai. Que tá aqui, ele tem um monte de formataçãozinha que ele vai precisar também. Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos chegar e vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. 0 imagem, Ctrl D, setinha para o lado, 1. E aqui, 1. Seleciona Ctrl D, setinha para o lado, 2. Imagem, 2 ali também. Beleza. Volto para cá. Tá gigantesco ali. Então tem ali várias coisinhas ali imensas. Então isso aqui tá muito grande. Por quê? Eu vou precisar ter, primeiro, a minha imagem grande e depois eu vou ter essas pequenas aqui que a gente vai ter. Vamos primeiro pegar a imagem grande, que a gente nem tinha selecionado. Então vamos pegar aqui, ó, logo nessa daqui que está de fora, vai ser o ponto barra, imagens, opções cores, azul, imagem 0. Imagem grande. Ctrl S. Tá aqui a nossa imagem grande ali. O 0 é essa daqui, então não vamos pegar o 0 não, vamos pegar o 1, que é mais legal. Com ele de lado. Beleza. Ó, se você olha aqui, você vai falar, cara, tá perfeita, a nossa página já tá bonitona. Mas aqui já dá uma quebrada. A gente precisa melhorar esse nosso UL dessas nossas imagens. Então vamos pegar os tamanhos aqui que a gente estava usando. Então, o tamanho da imagem tá, ó, 46, 46 de largura. Vamos usar esse 46 e depois vamos ver como é que a gente vai fazer essa seleção ali de baixo. Vamos chegar aqui, ó. Vamos pegar, o que a gente tem? Essa daqui de cima, beleza, já foi. Agora a gente vai ter o label IMG que está dentro de selecionar imagem. Ctrl End, selecionar imagem, label IMG. Width, 46 pixels. Volto para cá. Ó, já resolvemos um monte de coisa. Outra coisa, o L. Então, selecionar imagem. O L, display flex, gap, gap de 25 pixels, por exemplo. Volto para cá. Selecionar imagem, o L. Ah não, selecionar imagem é o próprio L. Aí eu dei mole. Então a gente volta para cá e só selecionar imagem. Show de bola, já deu um espaçamento. Agora, ó, inspecionar. Eu quero centralizar isso aqui, ó. Tudo isso aqui tem que ficar centralizado ali para mim. Quero jogar ele lá para o meio. Então a gente poderia vir aqui, ó. Align items, justify content, center. Só isso aqui já resolve pra gente, ó. Justify content, center. Olha como é que já tá bonitão. Agora só falta o quê? Eu saber qual imagem está selecionada e qual que está com checked. E o cursor aqui, ó. Tem que ficar com um cursorzinho. Vamos voltar aqui. Cursor. Pointer em todas elas. E eu quero, quando... primeiro, eu vou ter que colocar um checked, né? Em algum lugar, que é a imagem 1, que está com checked agora. Checked, essa daqui. E aí vamos ver, ó. Ah, o que ele está fazendo? Ó? Ele está usando a mesma coisa que a gente estava usando no outro, porque era o input type radio checked. Agora eu vou ter que passar por cima disso e colocar alguma bordinha ali específica. Então vamos lá. O que eu vou colocar aqui nesse caso? Estou aqui no meu IMG label. O que eu quero? Essa bordazinha daqui? Não, vamos passar por cima. Então, ó, border radius, 0. Ficou quadradão. Agora,
Essa borda sólida, não, a borda que eu vou querer, ó, border none. Tiro a minha borda. Ou a gente coloca, na verdade, para todos eles terem um border none, tá? Border bottom. Eu quero uma borda só embaixo, de sólida, 2 pixels e aqui uma cor, um cinza que a gente tinha usado. A gente tinha usado esse cinza. Deixa eu ver aqui, ó. Ctrl F, define, cinza. Vou usar essa mesma cor aqui, ó, pra gente padronizar essas cores. Pum, esse cinzazinho que a gente tá. Então, ó, ficou escuro esse cinza. Não gostei desse cinza. Vou deixar ele mais transparentezinho. Aqui, ó, fica mais elegantezinho. Então, vou usar esse outro aqui, Ctrl C. Beleza, olha lá como é que ele fica. Como é que fica bem mais bonito. Show de bola. Então, é isso que a gente vai querer em todos eles. Só que aí eu vou ter que passar por cima dessa minha formatação daqui para tudo isso daqui valer. Então, vamos lá. Vamos copiar. Copiei lá. Vamos voltar aqui, vamos achar. Sobe, sobe, sobe. Tá aqui. Aqui não é tudo isso daqui. Vai ser essa parte de baixo, que vai ser, não é o opções tamanho, é o Ctrl End, selecionar imagem. É o selecionar imagem que a gente quer. Não, subir demais? Subir demais. Selecionar imagem, tudo isso daqui. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Windows V, isso daqui. Border Radius, papapá. Então, quando eu volto para cá e dou um F5, ó, F5. Agora sim faz sentido. Então, ó, tá lá selecionado. Vem aqui, esse aqui tá selecionado. Vem aqui, esse aqui tá selecionado. Tá selecionado. Pá, 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 pá. Vem aqui, mudo o outro. Tum, bonitinho, sacola. Ver data de entrega. Tem aqui todos os meus links. E tá toda a nossa página bonitinha com o HTML e o CSS de ponta a ponta. Diego, e a parte da responsividade? Então, pegar isso daqui e transformar para mobile, para tablet e tudo mais. Aí eu vou precisar de muito like nesse vídeo daqui, de várias inscrições no canal e de comentário também falando: Diego, quero ver a aula de responsividade da página do Apple Watch, que se vocês quiserem, a gente faz também. Então espero que você tenha gostado da aula e esteja acompanhando todos os conteúdos por aqui.